Cidade natal do gigante Golias é descoberta em Israel, e as ruínas são de tamanho gigante. 29 de julho, 2019. Juntar toda a história bíblica não é uma tarefa fácil, mas os arqueólogos estão fazendo isso todos os dias em Israel. E outra peça do quebra-cabeça se uniu neste mês quando uma equipe encontrou a cidade natal do campeão filisteu, Golias. Cidade natal do gigante Golias é descoberta em Israel, e as ruínas são de tamanho gigante. Todos nós conhecemos a história de Davi e Golias. Os israelitas e os filisteus estavam em guerra e, em vez de enviar seus exércitos para a batalha, o guerreiro filisteu Golias desafiou qualquer guerreiro do lado israelita a lutar contra ele em um único combate. Qualquer guerreiro que ganhasse a luta venceria a batalha pelo lado deles. Ninguém se apresentou. Mas então Davi, que mais tarde se tornaria um importante rei da Bíblia, aceitou o desafio. Golias aparentemente era um homem gigante que ofuscava David. Mas Davi o derrubou como uma pedra de seu estilingue e cortou a cabeça dele. Cidade natal do gigante Golias é descoberta em Israel, e as ruínas são de tamanho gigante. Davi mata Golias. Imagem via Wikimedia. Mais tarde, David visitaria a cidade natal de Golias, Gati, agora conhecida como Teu-Esaf, e ficaria admirado no portão por estar tão impressionado com as enormes fortificações e arquitetura deste assentamento filisteu da Idade do Ferro. De acordo com o site Aretz, Gati é mencionado na Bíblia mais vezes que qualquer uma das 5 principais cidades filisteias. As outras 4 são Ekron, Ashdod, Ashkelon e Gaza. Disse que Gati hospedou a Arca da Aliança por um breve período depois que os filisteus a capturaram dos israelitas, 1 Samuel 5:8, e é onde Davi buscou refúgio 2 vezes do rei Saul, eventualmente se tornando um mercenário para o governante da cidade, Aquish, 1 Samuel 21 e 1 Samuel 27. Os arqueólogos já encontraram Ashkelon, onde realizaram testes de DNA e descobriram que os filisteus eram originários da Europa. Outra equipe de pesquisadores liderada pelo professor da Universidade de Bar-Ilan, Aren Meir, tem escavado no sítio de Gati há anos. O problema é que Gati é um desses locais onde as pessoas vêm construindo assentamentos sobre assentamentos mais antigos há séculos, dificultando a localização de um período de tempo específico. E assim, o nível que eles acreditavam ser a cidade natal de Golias originalmente, estava errado. Porque eles agora encontraram um nível que combina com os tempos corretos, e as ruínas são enormes o suficiente, acredita-se que gigantes viveram aqui. Cidade natal do gigante Golias é descoberta em Israel, e as ruínas são de tamanho gigante. 2 Ruínas de Gati. Imagem através do projeto arqueológico de Gati. A descoberta sugere que Gati estava no auge de seu poder muito antes do que se pensava, colocando seu auge na época em que a cidade aparece fortemente na narrativa bíblica como uma feroz rival dos primeiros israelitas, bem como cidade natal de Golias e outros grandes guerreiros bíblicos. Durante a campanha de escavação do verão, que terminou na semana passada, arqueólogos decidiram investigar as fundações de grandes terraços localizados na cidade baixa de Gati, que só foi habitada durante a Idade do Ferro. A escavação revelou que esses terraços estavam apoiados em enormes fortificações e edifícios maiores feitos de enormes lajes de rocha e tijolos queimados, um método que os torna mais fortes do que os tradicionais tijolos de baú secos ao sol. Cidade natal do gigante Golias é descoberta em Israel, e as ruínas são de tamanho gigante. 3 Ruínas de Gati. Imagem via projeto arqueológico. Gati Meir disse: tenho cavado aqui há 23 anos, e este lugar ainda consegue me surpreender. O tempo todo tivemos essa cidade gigante e mais velha que estava escondida a apenas 1 metro sob a cidade que estávamos cavando. Esta era a maior cidade filisteia e provavelmente uma das maiores do Levante da Idade do Ferro. Cidades maiores só foram encontradas fora do Levante, como no Egito e na Mesopotâmia. O último assentamento que eles cavaram fora destruído pelo rei arameu Hazael, por volta de 830 AC. No período da Idade do Ferro o assentamento anterior que eles acabaram de encontrar, no entanto, é ainda maior. Meir disse: até agora pensávamos que a cidade do ferro a que foi destruída por Hazael, era o maior e mais importante período em Gati.
Este ano tivemos uma história diferente. Em algumas áreas, essas paredes têm 4 metros de espessura ou mais, e a cerâmica associada a elas remonta ao início da Idade do Ferro, até o século XI AC. Ou possivelmente mais cedo. Nenhuma estrutura comparativamente colossal é conhecida no resto do Levante deste período, ou mesmo da encarnação posterior da Gate Filistina. Seja o que for, é enorme. É como se o local de Gate no início da Idade do Ferro fosse menor que a cidade posterior. E é por isso que muitas pessoas acreditavam que os filisteus eram gigantes, embora não tenham sido encontrados restos de esqueletos que surgiram como tal. Meyer disse: muitos dos textos bíblicos devem ser entendidos como alegoria. Nós escavamos vários túmulos em Gate, e definitivamente não encontramos os ossos de pessoas particularmente grandes. Então, qual é a origem da tradição que os gigantes viveram aqui? Se houvesse enormes ruínas sentadas por aí, essa seria a melhor maneira de começar as histórias sobre gigantes. O professor da Universidade de Lausanne, Thomas Romer, concorda. Ele disse: sempre temos que ser muito cautelosos em nossa interpretação, mas isso pode estar relacionado ao tamanho das cidades filisteias, como Gate, e a essa civilização impressionante com a qual os hebreus estavam familiarizados. Quando você é confrontado com estruturas tão grandes, você precisa explicá-las. Então por que não gigantes? Novamente, Gate foi destruída várias vezes. Seria fácil para os visitantes posteriores olharem para as enormes ruínas e deduzirem que pessoas gigantescas devem ter vivido lá, perpetuando ainda mais as histórias de Golias sendo um gigante quando ele pode não ter sido muito maior que Davi. As pessoas que escreveram as histórias bíblicas sobre Gate o fizeram séculos depois que esses eventos ocorreram. E, além disso, incluir gigantes na história apenas aumentou a excitação das escrituras e fez os filisteus parecerem ainda mais vilões. Depois de todos esses séculos, o único gigante real foi a própria cidade. Meyer ainda disse: ainda não sabemos muito sobre por que uma nova cidade foi construída em cima da antiga, com uma orientação diferente para os edifícios. Mas uma coisa é certa, estamos lentamente despertando um gigante adormecido. Talvez a próxima escavação no local produza o túmulo contendo uma inscrição identificando como pertencendo ao próprio Golias. Isso seria uma descoberta ainda maior.